volta no segundo bloco com a Cristiana Laterça, psicóloga, falando sobre adaptação escolar. E agora a gente vai falar sobre crianças um pouquinho maiores, né? Uma fase de 5, 6 anos, onde já saiu ali dessa fase de creche, da pré-escola, onde os pais estão buscando realmente ensino para os filhos, né? Não só uma passagem do tempo qualitativo, vamos botar. Na verdade, o que a gente questiona com esses pais é cobrar um ensino excessivo para essas crianças. Na verdade, é uma cobrança excessiva em cima de crianças. Elas são crianças, elas não estão ainda com maturidade emocional, né? A cognição está se formando ainda até os 8 anos, então elas estão passando por processos, né, internos que são muito intensos. E o que eu sempre falo com os pais é o seguinte: a gente tem que ensinar, a gente tem que cobrar um ensino, a gente cobrar com leveza. Essa é a palavra. A criança, ela tem que entender que aquilo ali agora, daqui para frente, é muito mais sério do que ficou lá atrás. Mas não pode ser de uma forma extrema, senão isso vai causando, né, problemas, bloqueios, a criança vai ficando com medo, elas começam a fazer as provinhas, né? Eu posso dizer que na minha casa isso foi muito tranquilo. Ah, Cristiana, para você é mais fácil, né? Você estudou. Claro, foi mais fácil. Mas assim, lá em casa eu não tenho uma cobrança excessiva com a nota em si. O que eu quero é desempenho, o que eu quero é que aprenda, né? E tem essa questão mesmo dos pais estarem sempre procurando o melhor. Eu sempre falo que é uma briga das escolas em mostrar qual é a melhor e quem dá mais, né? E isso vai fazendo com que a ansiedade da criança ela só aumente, porque ela sabe que ela vai ser cobrada, né? As de 6 até 9 anos, elas ainda estão naquele intermédio ali, né, da infância para a pré-adolescência. Então, elas estão naquele momento em que a ansiedade está a todo vapor. Sabe, eu vou te falar uma coisa, às vezes nem é tanto da própria criança que sente isso, não. Não. Mas eu fico pensando, eu fico vendo até filhos de amigos, por exemplo. O filho de um amigo estuda numa escola, o filho de outro estuda numa outra escola, os dois da mesma idade. Nossa, o meu filho fala um outro idioma e o daqui não fala. Assim o meu filho sabe fazer multiplicação de sei lá quanto, daqui mal tá fazendo não sei o quê. Então aí os pais já começam a, acho que puxar mais os filhos, né? Porque tá vendo que o filho do outro tá... Por causa da competição, o mundo tá muito competitivo. Só que as crianças, elas não têm que estar inseridas nessa competição. O que a gente tem que entender é que as múltiplas habilidades a gente vai adquirindo com o tempo. Claro que tem crianças que vão. Então, a gente tem que deixar ir, naturalmente. Tem outras que os pais exigem demais. Então, essas crianças não vão naturalmente. Elas vão, eu vou até usar uma palavra que não é nem tão bonita, arduamente, né? Porque aquilo ali causa um sofrimento para ela. Né? Eu vi crianças no final do ano que os pais chegavam, eu não admito que tire menos de 9, Cristiano, porque tirou 8,4. Aí eu olhava assim, entendeu? E depois questionava com esses pais. Essa cobrança excessiva só gera ansiedade. E isso lá na frente vai trazer problemas muito mais sérios para essa criança do que a cobrança que você está fazendo hoje. E parece que a gente quer filhos perfeitos demais. Nós não falávamos 2 idiomas antes dos 15 anos. Hoje as crianças com 10 anos já têm que estar falando inglês, entendeu? Elas já falam inglês desde o maternal. É isso aí. E assim, se você me falar, minha filha fez, eu vou fazer o quê? A escola tinha, então fez. Mas não era uma cobrança de que a escola tinha que ensinar outra língua a ela. O que, assim, a gente tem que tentar passar para os pais, né? E que o programa faça esse link com eles, é que essa ansiedade é nossa. Isso é verdade. Não é da criança, né? E a gente gera problemas nela lá, futuramente. Como eu falei do menino que estava escolhendo a escola ainda, nesse período ainda, terminando as férias. E assim, a ansiedade dele era a seguinte, que quando a gente sai desse período, né, do fundamental, a gente vai lá para o 2º grau, ou para o fundamental 2, quando a criança troca de escola mesmo, né, ou é fundamental 2 ou é no 2º grau. O que acontece? O medo deles é de sair e deixar os amigos. Sempre, né? São os vínculos que são criados desde que fizeram bebês. Então, o que acontece? Eles fincam esses vínculos durante a vida toda. Chega um momento que eles vão ter que cortar. E é bloqueio de tudo, é corte de tudo, né? Ele corta com os amigos, ele corta com as escolas, com a escola, ele corta com uma fase. Ele está deixando aquela fase para trás. Daqui para frente é muito mais responsabilidade. E muito mais cobrança. E os pais se veem da seguinte forma: qual é a melhor escola para o meu filho? Às vezes a melhor escola para o teu filho não é a escola que é a melhor para o filho de fulaninho.
filho de fulaninho se adaptou naquela lá, pode ser que o seu não se adapte. Então, essa adaptação, eu acho que é constante. Quem aqui não vivenciou uma ansiedade quando entrou também na faculdade? Muito. Só que nós estamos muito mais maduros, né, em relação a esses de 14, 13 anos. Né? Com 18 eu ainda acho que há uma imaturidade muito grande. Mas o que a gente tem que passar para as crianças é que, ou adolescentes, né, a gente já pulou algumas fases, até para a gente tentar falar um pouquinho de todas, é tentar mostrar para eles que isso tem que ser leve e que eles têm que fazer essas escolhas. Inclusive meus adolescentes, eles vão às escolas, veem qual que eles se sentem melhor, mais à vontade, até para trazer uma certa segurança para a escolha deles. Mas você acha que isso como é que eu vou falar para você? Você acha que isso é bom, né? No sentido, um adolescente ou então um jovem, vamos pensar de uma pessoa com 12 anos e outra lá com seus 15, né? Vamos pensar do fundamental, segundo grau, pensando isso. assim, né? Você acha que eles têm capacidade de fazer uma escolha boa? Consciente? Não, assim, não totalmente. Tem alguns que têm. Eu tenho uns que foram para algumas escolas, não se adaptaram, depois voltaram. Mas quando eu observo, né, que o adolescente, a criança, né, essa fase dessa transição, ele não tem maturidade, eu aviso os pais. Mas muitas das vezes eles não me ouvem. E eles trocam as crianças de escola, né, trocam os adolescentes de escola. Depois eles vêm até me dizer, Cristiana, eu vou ter que voltar para tal escola porque não se adaptou. Tudo é a questão, né, de como essa criança se porta, né, dentro da escola em que ele estava inserido. Existe o aluno mediano, existe o aluno exemplar, existe o aluno bom. O que a gente tem que entender é que tem escolas que eles não vão se adequar, até pela cobrança excessiva. Eu sempre falo que no segundo grau é a idade ideal para essa troca, por um único motivo. Se ele tiver noção do que ele quer para vestibular, ele vai escolher a escola que o prepara melhor. Entendeu? Então ele pode fazer isso. Mas que eles têm essa noção da escolha é muito pelo espaço físico, é muito pelos amigos, é muito de quem estuda lá, né? Tem uns que já têm uma maturidade mesmo na questão de, porque em tal escola é tal ensino, eu quero fazer esse ensino. Então depende muito da maturidade emocional que ele tiver. Não depende muito do que a gente só observa, não. Entendeu? Então os pais às vezes fazem uma escolha, eles fazem outra. Aí, como é que fica nessa situação? Conflito. É um conflito, assim. Eu tento sempre orientar que a escolha deles, se for uma escolha pertinente, né, e que estiver coerente com a escolha dos pais. O que os pais têm que entender é que eles não vão escolher o resto da vida o que os filhos vão fazer. Né? Vai chegar algum momento que vocês vão ter que deixá-los fazer, né? Essa questão do vestibular também é um grande problema. Né, que os pais querem que os filhos sejam tal coisa, e eles não querem nada daquilo que os pais sonharam para eles. E às vezes ficam fazendo lavagem cerebral, né? Muito, porque às vezes nossa, eu sei de vários. Sempre, entendeu? Até pela questão mesmo financeira. Hoje os pais não veem mais a profissão como um prazer, como algo que tem que ser para o resto da vida e que o indivíduo tem que gostar daquilo ali. Eles veem de outra forma. Tem que trazer ter o retorno financeiro. Imediato. É imediato que eles querem. Não é igual o que a gente passou de levar não sei quantos anos até conseguir, né, ter uma estabilidade no emprego, não. É a questão mesmo de querer para ontem o que eles gastaram a vida inteira com o adolescente, com a criança. Gente, isso é muito complicado. Mas tá bom, então. Pelo menos todas as nossas dúvidas já foram sanadas, né? Seja criança, seja bebê, seja adolescente. A questão é adaptar. É sempre adaptação. Sempre. E tentar, Conversa. na medida do possível, entender o que o filho pensa que seja melhor para ele, né? Na verdade, a gente tem que tentar pensar. Se a gente não conseguir, é mostrá-lo o que também nós queremos para ele. Que às vezes eles também precisam disso. Olha, a gente está fazendo isso para você por isso, isso e isso. Então, acho que o diálogo nesses momentos também faz com que o adolescente, a criança, entenda também o porquê das escolhas dos pais. Só que eles não têm esse diálogo. Então, o que acontece? Eles não entendem porquê e eles se frustram e se irritam, né, se rebelam, porque as escolhas não foram deles, foram dos pais. Complicado, né? Mas não tem problema, vamos conversar com os nossos filhos, né? Cada um com a sua idade, sempre tentando adaptar uma vontade à outra, né, Cristiana? Porque as escolhas a gente tem que entender que não são só nossas.
E Tem que isso ser as deles relações também. vão ficando cada vez mais estreitas e melhores também. Isso. Né? Aprendi direitinho, viu, gente? Vocês aí de casa, eu também espero que tenham entendido, tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, não tem problema. Pode mandar recadinho pra gente no Instagram, no Facebook, no e-mail. Pode procurar a Cristiana direto também nas redes sociais dela, que ela vai ter o maior prazer, né, Cris? Isso, pode ir lá, estou lá aberta com todas as perguntas, algumas situações também. Muito obrigada mais Obrigada uma vez a você. pela sua participação. Pessoal, finalzinho do segundo bloco, mas não sai daí que ainda tem mais Totalmente Mãe pra vocês, viu?